Estamos aqui com o deputado estadual Bira Coroa, que é da Comissão da Igualdade Racial. Na Bahia, a comissão tem conseguido alguns avanços nessa área para que se tornem políticas públicas ou que se criem novas políticas públicas. A Bahia, ela se destaca no cenário nacional como um dos estados que mais avançou em políticas afirmativas, em especial em combate a todas as formas de discriminações, especialmente no combate ao racismo. A exemplo, a criação do Estatuto da Igualdade Racial, né, que ora a Bahia desponta e sai, né, no cenário nacional como o estatuto mais completo, né, e que mais assegura direitos constitucionais adquiridos pela classe trabalhadora, pelos, né, movimentos sociais de combate tanto à intolerância religiosa quanto ao racismo. A exemplo, né, é a garantia do fundo, né, de 10% do Fundo de Combate à Pobreza para implementar políticas afirmativas. Né? Nós temos também uma grande conquista com a questão da direito de empreendedorismo afrodescendentes, que é também uma forma de valorizar, né, setores historicamente produtivos do país, mas nunca reconhecido. A exemplo, a primeira manifestação, né, de autoindicação e de investimento no Brasil, né, que nós chamamos, né, foi a Baiana de Acarajé. Né? E de lá para cá nunca se teve uma política para financiamento, para sustentação dessa atividade econômica e cultural, não é, que permeia a Bahia. Você não vê um evento da Bahia que não tenha uma baiana simbolizando esse evento, seja do receptivo, seja dos mingaus, seja também do tabuleiro de acarajé e de doces. Não é? Então é uma ação importante, não é, essa questão. A outra questão é na estética e na beleza. Se viveu durante muito tempo, não é, o enfrentamento do branqueamento das nossas mulheres, não é, com os ferros, não é, de esticar cabelos, com os ruges e outros materiais que embranqueciam a pele das nossas mulheres. Hoje a gente tem as crespas, né, penteados, arrumações, toços e outras manifestações que reafirmam a nossa identidade negra e que abre também uma perspectiva de sustentação e preservação da nossa cultura, mas também de um setor econômico estratégico importante. Os vestes, né, perpetuados pelo candomblé, que ora tradicionalmente nas batas e outras vestimentas que estão aí. O próprio abadá, que ora, né, é utilizada nos festejos, principalmente de carnaval, né, vem da origem africana, né, dos urbanos e, consequentemente, é hoje também muito bem utilizado. Então, essas são ações importantes. Também a criação de secretarias. A Secretaria de Governo do Estado da Bahia de Promoção da Igualdade tem tido um papel importante. Claro, é bom destacar, não é, o trabalho que a nossa secretária Fábia Reis vem fazendo, mas que também, não é, anterior a ela, outros secretários também e secretárias deram contribuições. Mas é uma afirmação do governo do Estado da Bahia. Na Assembleia Legislativa, além de aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, e que, ora, é um instrumento importante que está sendo apropriado pela Bahia, pelos setores organizados dessa nossa luta, também nós temos aqui um enfrentamento para a aplicação da Lei 10.639, que assegura os direitos, não é, de ensinamento da cultura e da arte, não é, nas escolas públicas do Estado. Recentemente nós aprovamos, não é, e o governador Rui Costa sancionou, não é, o Dia de África, dia 25 de maio, não é, como o Dia de África, para simbolizar, não é, o papel e a contribuição, não é, histórica dada pelo continente africano na formação de outras civilizações e culturas como a nossa, não é, a Bahia e o Brasil, não é, e consequentemente também avanços importantes. E as políticas, não é, no plano horizontal, que a gente costuma dizer, e vertical, que o governo tem feito na saúde. Não é, o governo da Bahia, não é o governo que mais tem atendido a políticas de afirmação para combater e acompanhar doenças acometidas à população negra, como anemia falciforme, entre outras. Na educação, né, nós temos aqui hoje uma assistência especial para as comunidades de povos tradicionais, né, que dentro do contexto da educação, que vai da merenda escolar, do profissional qualificado especificamente, das escolas, né, para atender a essa população e essa comunidade e do processo de inclusão.
Assim também, eu poderia estar destacando também o avanço que nós estamos tendo na questão de moradia, ainda com o então governador Jacques Wagner, sob a regência, né, de secretário Rui Costa na época. Nós criamos uma lei, que foi criada uma lei no Estado, aprovada da Assembleia Legislativa, que assegura o direito de reforma, posso dizer, de propriedade, né, das comunidades e povos tradicionais nas terras devolutas do Estado para, né, quilombos, para povos de terreiro, para fundo de pasto, né, entre outros povos, marisqueiras, pescadores, que estão sob áreas do Estado, mas que não têm o direito de propriedade. Então, essa demarcação e, consequentemente, né, essa titulação de terra tem uma conquista importante, porque é um dos grandes problemas que o nosso povo sofreu. Né? Nós somos pioneiros na condição de indígenas e na condição de negros escravizados desse Brasil, né? E não temos título de propriedade porque não tínhamos acesso a cartórios, não tínhamos, né, acesso ao recurso econômico e aos interesses que foram montados pelos dominantes. E, consequentemente, nós temos ainda hoje o grande conflito instalado hoje é pela propriedade. Então, com o governo Wagner, com o governo Rui, mais acentuadamente posso dizer isso, nós estamos avançando muito nessa questão. Só, né, no ano passado, no ano atrasado, foram entregues 10 mil títulos de propriedades à Bahia, né, a pequenos agricultores, assentados, né, e, consequentemente, a comunidades tradicionais, como povos de quilombos, como comunidade de terreiros, entre outros. E outro avanço significativo que a gente pode dizer na política também, né, na estabilidade da segurança, né, que também tem se discutido muito, né, a assistência e o acompanhamento às comunidades periféricas, né, que na sua grande maioria nós estamos. E ora, a discussão sobre o acompanhamento e atendimento à mulher, né, que é outro aspecto importante, porque nas vítimas de violência, principalmente doméstica, as nossas mulheres negras, elas campeiam, não é, esses índices. Por quê? Porque são as mais afetadas por vários fatores, tanto da discriminação socioeconômica, né, principalmente ela, mas também de formação educacional, de assistência e de uma cultura perversa do domínio e da submissão. Então, políticas afirmativas com a expansão de delegacias especializadas para combater a violência contra mulheres, com as DEANs, né, de centros de acompanhamento e preservação da mulher, não é? Do programa de proteção a vítimas, entre outros aspectos, e do acompanhamento praticamente básico. Então, nós estamos com uma agenda muito intensa no Estado e, consequentemente, na Assembleia Legislativa, mas ainda, né, temos muito para construir, porque mesmo com todos esses avanços, nós não conseguimos ainda chegar, né, ao ideal, que é ter uma sociedade mais justa e mais igualitária. A cultura negra, como você citou aí, da Baiana de Acarajé, ela não era encarada do seu ponto de vista produtivo, cultural, antropológico. Era apenas a Baiana de Acarajé. Olha, vai ter a lavagem do Senhor do Bonfim, leva a baiana para o turista ver, os capoeiristas. Isso me contou uma vez mestre Bola 7, mestre de capoeira. E que eles eram chamados apenas para encenar, mas na verdade o que eles são e o que eles fazem a vida toda. Então a gente acompanhou aí a criação da Secretaria de Cultura, já foi um avanço, né? Mas há mais coisas que estão para sair agora de novidade do governo Rui Costa em relação ao atendimento de vocês junto à comissão? Sim, eu vou até pincelar um pouco sobre isso, porque assim, a nossa identidade ela era utilizada como instrumento de entretenimento dos dominantes, né? Nas festas, nos eventos, a baiana, o capoeirista, o samba, sempre foi utilizado com esse aspecto. E, no outro lado, nós fomos marginalizados, porque o capoeirista era tido como um criminoso rotulado por essa mesma sociedade, a baiana de Acarajé é muito mal vista no contexto social, né? E o sambista, né, e o músico, o artista, sempre foi a parcela da discriminação nesse processo. Até o jogador de futebol negro, não é? Quando era um jogador de futebol branco, ia para um clube de elite. Quando era o negro, não é? Quando conseguia, ia para um time chamado de periferia ou de várzea. Então, esses aspectos são frutos ainda do processo de discriminação e de domínio, não é? E que a gente vem superando gradativamente. Basta dizer que o governo do Estado da Bahia, né, coloca no seu salão de ato nobre, não é? Na governadoria, não é? Salão Baiana das Acarajés. Então, demonstra que é um processo
emblemático e simbólico da manifestação de um governo que quer quebrar esse tabu e que quer incluir, não é, esses segmentos como segmentos importantes. A capoeira, quando nós no Estatuto da Igualdade Racial aprovamos e o governador, não é, Jacques Wagner sancionou, reconhecendo o papel e a importância dos mestres, nos seus saberes e fazeres, não é, indo de encontro a uma onda nacional do academicismo, de que para ministrar a aula de capoeira tinha que ser professor de educação física, não é? Então isso mostra que são ações importantes, estratégicas, que reafirmam o nosso direito de perpetuar as nossas culturas, respeitando aqueles que mesmo na oralidade, que muito mestres de capoeira, não é, nos passou conhecimentos e informações, nos transferiu da música, do gingado e dos movimentos e ações da capoeira na oralidade, sem conhecer da ortografia ou sem ter nenhum registro literário para ser pautado ou apresentado. Assim também foi o candomblé. Nós temos hoje a perpetuação de línguas africanas, como Urubá e outras, no contexto da Bahia e na nosso vocabulário, não é, que vieram pela oralidade, não que não viemos dos nossos ancestrais escravizados que chegaram ao Brasil, todos eram analfabetos. Muito pelo contrário, nós tivemos, né, nobres que vieram para cá na condição de sequestrados e escravizados no país, né, ou no continente africano, em um dos países do continente africano, e que chegaram aqui na condição deprimente de escravos e viveram e permitiram, né, que a nossa cultura fosse pautada a partir dos seus conhecimentos. Aí na medicina, né, ainda hoje, né, numa cidade como essa nossa aqui em Piauí, essa região, a rezadeira, né, aquela que conhece dos chás, é importante para a preservação, né, da saúde da comunidade. As parteiras são referências muito claras que não estudaram, mas que cumprem um papel social importante, né, em regiões como essa, né, e que ainda no dia de hoje é muito forte. Então, no conhecimento da medicina e na saúde como um todo, do conhecimento da arquitetura e da engenharia, se olharmos aqui, as nossas casas são todas num padrão originário, né, das experiências e do conhecimento africano, não é? E que pautou o desenvolvimento. E aí eu poderia ter, em todas as áreas de conhecimento, a gente vai ter a identidade africana muito forte. E no vocabulário, porque a gente hoje utiliza no nosso cotidiano palavras como eu já citei, o abadá, não é? Vatapá, caruru, acarajé, todas vêm de origem africanas. Então, no nosso vocabulário, tanto muito forte na nossa culinária, né, mas também presente no cotidiano e no coloquial de todas as regiões do nosso estado. Então, essas são contribuições importantes que a gente não pode perder de vista e que precisa ser destacada para que a nossa sociedade compreenda o papel, a importância, por que não dizer, o legado, né, que o continente africano, através dos seus povos que vieram para cá, o Brasil, deram na formação da cultura e da sustentação socioeconômica do povo brasileiro. Eu citava como primeira empreendedora desse país a baiana de acarajé, mas nós tivemos outros. Tivemos o vendedor de peixe, não é, que tinha um pescador, mas tinha um que vendia, que era o peixeiro, não é, a fateira, não é, o cabeleireiro, na época chamado de barbeiro. Não eram funções, né? O alfaiate, a revolta dos búzios, é feita com 3 alfaiates, um policial e 3 alfaiates. Essas profissões deram contribuições importantes para a formação da nossa cultura e da nossa civilização, e que não eram percebidas, porque a nossa própria história ela é discriminadora. Os nossos heróis negros não constam nos nossos livros de história. Zumbi surge no contexto do conhecimento da população brasileira após o movimento do final, meado da década de 70, quando se organiza os movimentos negros, MNU, entre outros, que começa a celebrar o 20 de novembro como o dia que nos representa, contestando o que a história nos impôs a vida inteira do 13 de maio. E nós não comemoramos 13 de maio, eu não comemoro 13 de maio por uma razão muito simples. 13 de maio simboliza um ato importante, sim, que é o chamado abolição da escravidão, não é? Mas, na realidade, ela não passou de mais um ato para justificar, não é, uma pressão internacional, não é, e frear um movimento de organização popular no Brasil abolicionista, porque as 3 leis abolicionistas, elas nos condenou. A primeira delas foi a do ventre livre. O que era a lei do ventre livre?
né, liberar crianças que nasciam a partir daquela data. Por que estava liberando? Porque tinha uma crise do leite e tinha uma crise, não é, também já no café estabelecida naquela época, com a implantação da indústria do fumo e a cacaueira, ou do fumo, desculpe, e a canavieira, do açúcar. Então, as fazendas começaram a achar que era muito peso para os fazendeiros ter que alimentar as crianças, filhas dos escravos, né? Em detrimento disso, ele queria o leite da mãe, da negra, para alimentar o filho deles, chamada ama de leite. Conhece muito bem esse termo. O que era ama de leite ou mãe de leite? Era uma negra que alimentava, né, o filho do patrão com o seu leite materno. Então, consequentemente, por essa política, se criou, não é, uma ação chamada de ventre livre. O que determinou o ventre livre? A criança nascia, estava livre. Livre de quê? Foi jogada nas ruas. Né? Jogada nas ruas, ela foi formar o que nós temos hoje, a população de rua, que somada com a lei que chegou 2 anos depois do ventre livre, né, do sexagenário, que empurrou os negros a partir de 60 anos, negros e negras, que já não eram mais idades produtivas, porque imagine 60 anos num trabalho forçado, já não rendia suficientemente, então era jogado, já era um fardo, porque doenças, alimentação, a baixa produção no campo ou até mesmo nas atividades domésticas, e os patrões não queriam ter esse fardo, jogou para as ruas. Somou-se os velhos com as crianças, formaram o que nós temos hoje como um grande problema social, que é a população na condição de rua, que nós chamamos de população de rua, não é formada a partir de lá, que a nossa capacidade de sobrevivência, mais uma vez, superou, porque foi com a condição de estar na rua, sem assistência, sem teto, sem emprego, sem salário, que desenvolveram algumas atividades, entre elas a mendigagem, não é? E a capacidade de encenar, muitas vezes, pernas doentes, braços, cegueira, para poder captar moedas como sobrevivência. Também surgiu outra ação dos pequenos furtos e de outras ações de rua, exatamente pela sobrevivência. Mas a população de rua foi imposta lá atrás, num processo de lei, não é, abolicionistas, pela elite colocada. E depois vem a Princesa Isabel, com a Lei Áurea, que assina no dia 13 de maio de 1888, é a chamada Lei Áurea, não é, que liberta os escravos. Em que condição? Na condição de que, não é, nós fomos para a rua para comemorar, dançar, brincar, folheto livre, isso aí, não é? No dia 14 surge a lei do dia seguinte, que a secretária Fábia citou, não é? Do mesmo ano, que é chamada Lei da Vadiagem. O que era isso? A lei que prendia todas as pessoas que estavam nas ruas, que não tinham teto, não tinham emprego, não é? Não tinham direito de propriedade, ou não tinham um tutor. Ou não tinha um tutor, aquele que queria que você que pudesse, não é, atestar por você. Então, surge aí um outro problema que nós enfrentamos hoje, a população carcerária. Foi aí que nós invadimos ou ocupamos a condição de encarcerados e que ainda hoje não conseguimos nos libertar de ser a maior população, não é, registrada nos cárceres desse país. Então, essas ações, isso não nos permite comemorar o dia 13 de maio como dia de vitória. Foi importante, reconhecemos o ato, não é? Não tem em Princesa Isabel a heroína que eles tentaram produzir, não é? Mas tem em Dandara, não é? Tem em Acotirena, não é? Tem em Maria Filipa, assim como temos em Zumbi, não é? Os nossos heróis, não é? Abolicionistas e libertários. E é por isso que, a partir da década de 70, os movimentos populares organizados reafirmam o 20 de novembro como a nossa data simbólica. É a partir daí que Zumbi entra no cenário da história. E ainda hoje, os nossos livros de história, produzidos pela elite, não trazem Zumbi e não apresentam Zumbi como herói. Quando apresenta como símbolo do mal. Deputado, a gente agradece aqui a entrevista da RTV Brasil. André Bonfim para a RTV Brasil.